Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Operações unitárias, disciplina categoria 17. Então, hoje vamos para o nosso encontro de quinta-feira. Já estamos aí no 16º encontro, já estamos aí já nos aproximando da reta final. É importante nós darmos uma olhada. Então, todos enxergam minha tela aí? Sim, professor. Sim, né? Então, operações unitárias aqui, tá? Nós temos, ó, programação dos encontros semanais, segundo trimestre. Então, é o item 5, tá? Dentro do nosso roteiro de aprendizagem. Dentro do item 5, nós temos aqui a programação, tá? Então, hoje, nosso 16º encontro, dia 28, não vamos ter uma avaliação hoje. A partir da próxima aula, vai abrir o relatório virtual, que vai ser uma atividade, né? Parecida com a atividade que vocês fizeram no primeiro trimestre, tá? E nós temos aí, sequencialmente, mais a aula 18, com conteúdo, que vai ser bem possivelmente finalização do capítulo 5. Aula 18, capítulo 6, tá? E já finalização do 6, ele é um pouco mais curto. E uma atividade semipresencial é a nossa objetiva, né? De AP2, prevista para o dia 25/11, tá? Finalizado, então, essa primeira parte, essa disciplina categoria 17, ela vai ter o agendamento da avaliação semestral, tá? O agendamento, ele é feito pelo aluno, tá? Eu vou estar avisando em tempo, mas aqui, ó, agendamento de provas, daí vocês têm que ver quais as disciplinas que você está cursando, daí vai escolher aqui, né? Meus agendamentos. No caso, o professor não tem nenhum agendamento para ele aqui, né? Por quê? Porque não tem nenhuma disciplina que eu estou cursando, então vocês vão procurar as disciplinas. Esta disciplina de quinta-feira, você tem que achar ela aqui e verificar os horários disponíveis para vocês poderem realizar a prova. Não sei se este semestre essa avaliação semestral será presencial ou se permanecerá de forma remota. Mais próximo, a gente vai ter mais detalhes, e aqui também vai vir, tá? Vai vir a apresentação aí do material, obviamente, né? Das definições mais claras vão estar aqui apontadas para vocês dentro do aula aqui, do autoatendimento, ok? Então, peço que vocês fiquem atentos aí, com certeza vão receber os avisos, tá? Vai ter toda uma definição aqui. Para quem nunca cursou nenhuma disciplina EAD ou categoria 17, talvez seja novidade, mas cabe lembrar. Então, isso vai acontecer, obviamente, antes do dia da avaliação semestral, porque por isso que o professor não botou data, tá? Mas vai ser entre o dia 27 e o dia 9 de dezembro. Normalmente é um sábado que acontece essas provas aí, tá? Mas é algo que tem que ser agendado pelo aluno. Pessoal, tranquilo, deu para entender que vocês vão ter uma missão aí, Letícia? É bem tranquilo de agendar. Eu tive nesse trimestre passado uma para agendar. É bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Anderson também entendeu? Tranquilo? Sim, professor, tranquilo. Ramon? Tudo certo. Tá. Luana? Sim, tudo certo. Tá ótimo. Gabriele? Tranquilo. Tá. Júlia, Brock? Tudo certo. Olha aí a Júlia. Tem um estressado aí. Sempre presente, não. João, tranquilo, João? Sim, professor, tudo certo. Tá ótimo. João, você é do norte, né? Isso, sou do norte.
Agora aí é 18 e 19, perfeito? Isso mesmo. Legal, obrigado por ter acessado aí. Eu vi que o pessoal meio que no início do semestre perdeu um pouco com os horários, né? Porque tem essa diferença do fuso, né? Por isso que o professor mandou um aviso individual aí para cada aluno. Você recebeu, né? Recebi sim. Tá ótimo, valeu. Marinês, tranquilo? Tranquilo. Tá. E Josiane? Sim, professor. Ótimo. Então tá, então mais próximo, vocês vão receber os avisos, tem a nossa tutora que vai avisar também, mas já vimos o caminho aí qual é, tá? Bom, e sequencialmente aqui tá nossas aulas, né? Então, o professor ainda não deu o feedback do TDE da aula 13, tá? Da aula 14 também não, mas já da aula 15 eu consegui já dar o feedback para vocês, tá? Aula 16, hoje vamos ter uma avaliação aí, 0,3 pontos, que vai ser aberto aí no final da nossa aula. Muito bem. Então, que queremos entrar hoje? Então, hoje vamos dar início à parte 5, onde vamos fazer estudo de bombas, compressores e ventiladores, cálculo dimensional de bombas, tá? Vamos fazer aí, vocês vão ser convidados a realizar a leitura aí do capítulo 5, e também o professor vai dar indicação aí dos capítulos 13 e 4 do CREMASCO, para que vocês possam estar estudando um pouquinho mais sobre bombas e compressores, tá? E vamos ter, então, como TDE, um TDE avaliativo. Semana que vem, então, reforçando, haverá o relatório virtual, tá bom? Muito bem. Então, parabéns aí para o pessoal que realizou a atividade, que era bem simples a atividade, mas importante, né? Também gostei muito que o pessoal também fez um relato, professor, gosto de usar Excel, para mim não me importa, show de bola. É isso aí. É importante que vocês saibam usar tanto o caderno quanto o Excel. O professor não vai parar de apresentar os gabaritos em Excel, mas eu também vou incentivá-los a fazer no caderno, né? E um exemplo foi esse pedido aí, né? Que o TDE fosse uma apresentação da foto do exercício resolvido no caderno. Então, obrigado aí pela Letícia ter realizado, a Luana, o Felipe, a Marina, a Pamela e o Vinícius. E a gente convida sempre que todos os alunos possam estar exercitando, possam estar participando. É muito importante. Peço desculpas ainda por não ter dado retorno dos TDEs anteriores, mas até semana que vem a gente já vai estar colocando tudo isso aí em dia. Só um minutinho, pessoal. Alô? Espera aí que eu tenho alguém chegando. Só um minuto. Que o meu PA, ele é judoca e hoje ele está indo lá para o Rio para disputar as Olimpíadas interescolares, e daí agora a minha esposa estava chegando do aeroporto que a gente teve que levar ele. Então, peço desculpas aí por esse inconveniente aí. Valeu. Muito bem, então vamos aí estar trabalhando aí o início, né, da parte 5, obviamente não vamos concluir ela toda hoje, mas vamos estar aí já dando início aí a essa parte. Então o professor sempre convida para que vocês peguem, baixem lá o livro. Onde é que está o livro? O livro está lá dentro do item 4, bloco de desenvolvimento 2, tá? Parte 5. Daí vai ficar faltando ainda mais a parte 6, tá? Dentro do material que o professor disponibilizou hoje, eu estou dando aí
material complementar de noções de hidráulica, tá? Da Jacuzzi. Jacuzzi é fabricante de bombas, tá? Principalmente centrífugas e bomba e sistemas de filtração, não só, né, de residências, mas eles também têm linhas industriais. E é um material bem, bem bacana, que eu acho que vale a pena e vai ajudar bastante vocês aí na complementariedade do que vocês já vêm estudando. E também, né, as curvas de bombas centrífugas, o professor também está disponibilizando através do material 2 na aula de hoje. Nós vamos estar utilizando esses materiais aí para as nossas, para o dimensionamento de bombas, que é o objetivo desse capítulo 5. Bom, então o que são bombas, né? São dispositivos fluidomecânicos que fornecem energia mecânica, ou seja, trabalho a um fluido incompressível, ou seja, líquido, né? Então, a bomba, ela vai consumir energia elétrica, né? E através dessa energia, claro, tem bombas também, bombas que são pneumáticas, que não consomem, né, energia elétrica, mas que, de alguma forma, necessitam, né, que tirem ela da inércia, e para isso tu vai precisar de uma diferença de potencial. Pode ser por meio de uma diferença de pressão, pode ser por meio da tensão elétrica, tá? Mas comumente é isso aí. Então fornece energia elétrica, tem um dispositivo mecânico, então que vai realizar trabalho sobre o fluido, né? E esse fluido, no caso das bombas, vai ser incompressível, porque precisa ser líquido, né? E isso vai fazer, então, com que a gente consiga transportar líquidos dentro de tubulações, tá? Então, um termo mais técnico são máquinas geratrizes que recebem energia e cede parte na forma de pressão e ou energia cinética, tá? Então, mais ou menos, nós olhando aqui uma bomba, tá? Centrífuga, então a gente tem aqui, né? Claro, essa daqui ela não é uma motobomba, ela tem só o dispositivo de bomba aqui, espectro construtivo, e acoplado a esse eixo tu vai ter um motor elétrico, né? Então aqui tu vai ter as partes, né? A voluta, que é a parte onde tu vai ter a definição do volume, esse aqui é o rotor, né? Onde ele vai estar girando, chamado impulsor, a sucção da bomba, né? O selo, por que o selo, né? Para que não haja vazamento do líquido para o exterior, né? Toda essa estrutura, então, vai ser chamada de carcaça, o bocal, né? E os mancais, que são os rolamentos, né? Por onde que vão estar, digamos assim, apoiando o eixo e o centralizando. E, obviamente, que toda essa parte onde vai ficar os mancais, ela vai ser embebida em óleo, né? E isso vai fazer com que, né, não só lubrifique, mas que também esse óleo sirva como minimizador de atrito e também dissipador de calor. Como é que as bombas estão classificadas, tá? Então, as bombas, elas podem ser dinâmicas ou turbobombas, né? Ou bombas de deslocamento positivo ou volumétricas, tá? As dinâmicas, né, são bombas centrífugas, que podem ser radiais, né, ou puras, ou tipo Francis, bombas de fluxo misto, bombas de fluxo axial e bombas regenerativas ou periféricas. As mais comuns são as bombas centrífugas, tá? E as de deslocamento positivo, essas são muito comuns na indústria química, principalmente as bombas alternativas de pistão, êmbolo ou diafragma, que são bombas, tá, normalmente volumétricas, que elas servem para te dosar produtos em rede, dosar produtos na linha, para não só produtos na área de tratamento de água, na área de, né, sistemas de dosagem de químicos, de forma que eles precisam ser quantitativos e também, né, dinamizados, ou seja, com uma dosagem temporizada dentro de tempos. Então, as bombas alternativas são muito comuns na nossa área, e as bombas rotativas, que são bombas, né, também de deslocamento positivo, que tem as de engrenagem, lóbulo, parafuso
ou paleta deslizante, que são bombas principalmente utilizadas para deslocamento de suspensões, onde tu tem o quê? Líquido e sólidos, né, suspensos. Então, essas bombas são utilizadas para esse fim, né, também para sistemas de bombeamento de fluido térmico, né, algo que não possa ter obstrução na linha, porque, como o próprio nome diz, deslocamento positivo. Uma vez acionada, elas não têm o rotor aberto, que nem as bombas centrífugas, muitas delas têm o rotor aberto. E mesmo as de rotor fechado, elas também não chegam a pressurizar a rede a tal ponto de rompê-la, né? Diferente dessas bombas de deslocamento positivo, né? Como é que elas trabalham? Então, toda bomba ela vai trabalhar em função da altura de projeto versus vazão desejada. Então, normalmente... Oi, alguém chamou? Professor, eu tenho uma dúvida ali no slide anterior. A bomba peristáltica, ela se enquadra na de deslocamento positivo, né? Rotativa, acredito. Só que eu não sei em qual dessas engrenagens, lóbulo, parafusos ou palhetas. Será palhetas, que é aquela que tem a mangueira dentro, sabe? Que o Peristáltica, perfeito, que é isso. aquela que o pessoal usa para fazer hemodiálise, né? Isso, a gente está usando para o cal agora. Semelhante, né? Aquela ali, ela entra dentro de deslocamento positivo, porque ela acaba sendo volumétrica também, né? Porque sim, cada vez porque tu tem de vários diâmetros de mangueira, né? Sim. Então, ela entraria dentro das bombas rotativas. É que aqui é uma classificação que o Matos, né, e o Defalco fazem no intuito de dar uma noção nos tipos, né, de bombas, né? E, obviamente, que esse próprio slide vai nos dar um pouco desse norte, porque, por exemplo, as bombas alternativas, elas são bombas que têm um grande alcance em termos de altura, né, de manométrica, que é mais ou menos o seguinte, pessoal. Literalmente, tá? Tu tá puxando um líquido daqui e tá jogando esse líquido em outro local. Nem sempre esse líquido vai sair da altura zero e vai chegar na altura zero. Às vezes esse líquido tá negativo, ou seja, está abaixo do solo. Tu vai ter que puxar ele debaixo do solo e tu vai ter que recalcar ele a 30, 20, 10 metros acima do nível do solo. Então, é isso que a gente vai aprender a calcular, tá? Nesse item 5. Por quê? Porque nós precisamos saber a altura, porque a altura de projeto ela vai ter uma relação direta com a vazão que essa bomba vai mandar. O que é a vazão? É volume, hora. Quanto de volume, tempo ela te manda, né? Então, por exemplo, as bombas alternativas são bombas que têm uma grande altura manométrica, porém, elas não têm uma expressiva vazão. Agora, já as bombas centrífugas, elas, né, digamos, elas têm uma maior abrangência, né, mas elas não mandam tão alto que nem as alternativas, porém, elas têm uma grande capacidade de vazão, né? As bombas rotativas e assim por diante, nós vamos tendo aqui uma certa associação de altura versus vazão, certo? O professor não vai passar esses vídeos, tá? Mas o professor colocou vários links aqui para que vocês, né, no conforto aí da casa de vocês, possam estar acessando e entendendo um pouquinho mais. Então, aqui é um exemplo de uma bomba centrífuga. No caso, ela está puxando abaixo da bomba, né? Então, o que acontece? Tu vai ter uma diferença de altura já de partida do ponto de sucção até a bomba, né? E ainda tu vai ter uma ascensão dessa tubulação. Então, essa altura manométrica, ela leva em consideração justamente isso. Qual é a quantidade em metros que nós vamos ter de
sucção, né, e quanto em altura em metros nós vamos ter para descarga, ok? Aqui nós temos um exemplo de uma bomba de deslocamento positivo, do tipo pistão. Então, por que ela é volumétrica? Porque a gente consegue enxergar perfeitamente o volume com o deslocamento do pistão. Então, o pistão ele vai para dentro, para fora, para dentro. E cada vez que ele, quando ele faz esse movimento para a direita, ele promove o quê? Tem uma molinha aqui, né? Ou uma esferinha. Então, isso faz com que o líquido ele acabe sendo sugado e aqui essa molinha desce, né? Que seria uma válvula de retenção, certo? Então, faz com que ocupe todo o volume do cilindro, né? Do pistão, desculpa, do cilindro. Daí, o pistão empurra, e quando ele empurra, então, veda a saída aqui embaixo e abre a saída em cima da descarga. Então, continuamente, no vídeo vai ficar bem claro, porque ele puxa, né? Ele vai para a direita, vem para a esquerda, vai para a direita, e fica realizando, então, esses movimentos continuamente. E tem mais uma outra, que é uma bomba de diafragma. Então, está aqui o diafragma, da mesma forma, esse diafragma ele vai ficar se deslocando. Desloca para cá, desloca para lá. Só que aqui tu tem um eixo, né, que ele vai se deslocar para um lado, todo ele vem para a direita, depois todo ele vai para a esquerda e ele fica trabalhando nessa forma. No caso, a energia que vai fazer com que essa bomba se desloque vai ser a diferença de pressão, tá? Então, aqui nós temos bomba pneumática, né? No caso aqui também de deslocamento positivo. E aqui nós temos as válvulas de retenção que podem ser esféricas, tá? E mais uma, né? Uma bomba também de deslocamento positivo de engrenagem. Claro, tem N animações no YouTube, tá? De bombas. Então, quando essa disciplina ela era uma disciplina presencial, a gente fazia seminários, os alunos procuravam, né? E a gente sempre via ótimos materiais. Também nós temos na UBRA, presencialmente, lá no Laboratório de Fenômenos de Transporte, nós temos essas bombas esquemáticas, né? Tem elas, digamos assim, recortes das bombas, e a gente consegue ver direitinho o funcionamento. Então, por que eu chamo a atenção disso? Então, aquele aluno que tiver a oportunidade de estar presencialmente no campus, passa lá no Laboratório de Fenômenos de Transporte, dá uma entrada, fala lá, né, com o técnico, se estiver presente, para ver, né, o material, assim como na aula passada o professor, né, trabalhou perda de carga, e aula anterior trabalhamos perda de carga, que eu falei para vocês das tubulações, que tinha os manômetros, tinha a calha para medir vazão. Então, nesse momento, estou indo, tem que ir lá fazer tal coisa, tal dia tem disciplina presencial, coisas desse tipo. Então, se aventurem, vão lá, fica ali atrás do prédio 14, eu acho. Fica entre o 11 e o 14, está mais para o 14 do que para o 11. Então, uma grande visita. Bueno, então, nós vimos que as bombas, né, então, são para fluidos incompressíveis, né? E os compressores e sopradores, ou até ventiladores. Então, eles, né, fazem parte da família das máquinas operatrizes de fluxo compressível. Então, aqui também nós vamos estar deslocando fluido, porém o nosso fluido aqui não é mais um fluido líquido incompressível. Agora nós vamos ter fluidos que podem ser comprimidos, né? Então, são Então, também da mesma forma que as bombas, compressores, sopradores, ventiladores, são aplicados para deslocamento de fluido, transporte de fluido. E daí é aquilo, né, pessoal? Esse transporte do fluido,
ele vai acontecer, obviamente, por dentro de tubulações, né? E muitas vezes o processo de transporte de um gás pode ser em diferentes pressões, e tudo isso faz com que o compressor, o soprador e até mesmo os ventiladores, então, eles também, né, acabem, né, por serem máquinas geratrizes que vão receber energia e vão ceder parte dessa energia na forma de pressão ou diferença de pressão, e energia cinética, ou seja, deslocamento de fluido. Então, a diferença, né, dos equipamentos basicamente está em cima da pressão de descarga. Então, por exemplo, ventiladores, eles, na realidade, eles trabalham com pressões baixas, né, insignificantes, ou seja, né, menores que uma atmosfera. Já os sopradores, eles já promovem o quê? Um aumento de pressão de 0,3 atm. O ventilador, sim, podemos associar um ventilador com esses que a gente tem em casa para o verão, sim, né? Mas agora imaginem esse ventilador com uma aplicação industrial, né? Que pode ser para te estar promovendo exaustão dentro de um reator ou dentro de um ambiente industrial. Sim, precisamos de exaustão, né? E qual é o fluido que ele vai estar empurrando? Nesse caso, ele vai estar empurrando o ar, né, de dentro do local que não está dentro de tubulações, ou pode estar empurrando o ar que está dentro de uma câmara de secagem, né? Então, ele vai estar fluindo o ar saturado de umidade, ar quente, ou pode estar empurrando ar quente. Então, os ventiladores, eles têm eles promovem uma pequena diferença de pressão, né, quase insignificante. Já o soprador, ele já dá uma elevada até 0,3. E fora ventiladores e sopradores, daí a gente entra nos compressores. Daí os compressores, eles são um universo, né? Então, tem vários tipos de compressores. E aqui a gente pode chegar a aumentos, né, de pressão que equivale a milhares de atmosferas, certo? Bom, aqui é um exemplo, né, de um compressor centrífugo. Veja, é muito semelhante a uma bomba. A diferença, uma bomba centrífuga, obviamente, a diferença é que aqui o fluido que vai estar entrando é ar, né? E da mesma forma vai ter as paletas, essas paletas vão girar, e daí vai ter toda uma voluta que vai fazer com que ocorra a descarga de um fluido com uma pressão maior. Então, da mesma forma que as bombas, esses tipos de equipamentos, eles têm uma zona de depressão e uma zona de pressão. Aqui tu suga, aqui tu descarrega. Aqui já no caso, né, e vejam, é muito semelhante. Aqui a gente já vai ter o quê? Um compressor alternativo. O que ele tem aqui? Um pistão, né? Então, esse pistão, ó, aqui, ó, entrou ar, então ele vai, né, faz a admissão de ar aqui, então puxa, agora empurra, quando empurra, aqui vai ter a saída de ar, e desse lado aqui, então, vai ter o deslocamento, né, do pistão, e vai tendo, então, consequentemente, constante entrada de ar, constante saída de ar, né, pressurizado, comprimido. Aqui, da mesma forma, já um compressor alternativo do tipo diafragma. Aqui vai ter, então, esse diafragma, sucção e bombeamento. Um rotativo de paleta, da mesma forma, veja, então, o fluido ele entra, né, ele vai ficando enclausurado aqui, e daí essa área vai diminuindo, até que tu tem um aumento de pressão e o escapamento do fluido. Bom, como é que a gente classifica, então, esses compressores, né? Então, os compressores vão ser dinâmicos ou turbocompressores, tá? Que podem ser centrífugos, axiais ou mistos, né? Uma mistura de ambos, ou deslocamento positivo ou volumétrico, que vão ser os alternativos, pistão, êmbolo ou diafragma,
rotativo, paleta, parafuso ou lóbulos. Então, quais são as condições de operação de um compressor? Então, no caso do que a gente viu lá para bombas, era o quê? Era altura versus vazão. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter agora pressão versus vazão. Então, essa é a diferença. Então, aqui não nos interessa a altura, mas sim a pressão de descarga. Então, da mesma forma, os compressores alternativos, eles vão ter praticamente uma baixa vazão, né, comparando com os outros, tá? Comparando, por exemplo, com um compressor ventilador axial, que tem alta vazão, porém, né, baixa pressão, enquanto, né, os compressores, então, alternativo que ele vai ter uma elevada pressão de descarga, porém, né, uma vazão não tão alta. E da mesma forma, então, tem os quadradinhos definindo, mais ou menos dando uma noção, né? Então, isso quer saber o quê? Você, na área industrial, tu não vai usar essa tabela, né? Aqui é só para te ter uma noção. Pô, mas, pá, eu vou ter que estar trabalhando com uma descarga de pressão aí de 1000 quilopascal. Bom, 1000 quilopascal, então o que eu tenho de opção? Bom, depende do fluxo de ar que eu vou precisar, mas eu estou entre compressores parafuso, né, paleta, talvez um compressor axial, né, talvez um compressor centrífugo. Bom, daí tu, com base nesses nomes, aí tu vai buscar as alternativas. Bom, quem é fabricante de compressor centrífugo? Daí tu entra no site, vai. Por quê? Porque daí, dependendo do modelo, do tipo de equipamento, que isso nós vamos ver em bombas, infelizmente não vai dar tempo para nós nos aprofundarmos em compressores, mas o fabricante dos equipamentos te dá toda a orientação, entendeu? Se tu quiser uma bomba de uma vazão de 10 metros cúbicos por hora, né? Daí o cara vai te dizer, tá, mas qual é a altura que tu vai estar mandando esse líquido, né? Ele suga de onde e manda para onde? Ah, beleza. Ah, não, mas para essa altura tu vai ter que usar tal série. Por quê? Porque essa série tal não atenderia, que isso tudo a gente vai ver. Compressor não é diferente. Agora, o que muda? O compressor não é para que altura, mas qual é a pressão que eu vou ter que trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho uma unidade, né, de produção de eteno. Esse eteno, depois que ele é produzido, né, depois que ele é craqueado e tu tem o eteno purificado na coluna de destilação, esse eteno ele vai ser comprimido, né, para armazenamento e depois para transferência, para ser utilizado na segunda geração. Então, para esse eteno ser armazenado, ele vai passar por um compressor, né? Depois ele vai ter que ser resfriado, porque o processo de compressão gera calor, mas para isso vão ter especificações, então, de produtos. Então, aqui, da mesma forma, nesse videozinho aqui, vocês vão conhecer um compressor centrífugo, daí é bem legal, porque ele mostra o funcionamento. Aqui nós vamos ver então o compressor rotativo de paleta, ele vai mostrar bem direitinho o fluido entrando, desse fluido vai baixando progressivamente a pressão até o deslocamento dele. E compressor rotativo de parafuso, da mesma forma, né? Vai ser apresentado a aplicação e como que ele funciona, tá? No caso, tem alguns compressores que são compressores isentos de óleo, outros, né, eles vão estar produzindo o ar ou fluido gasoso com alguma contaminação de ar, tá? Isso faz parte. Por que essa contaminação de ar? Não, desculpa, contaminação por óleo. Porque o óleo é muito comum o uso dele, tá, como fluido selante, né? Então ele acaba selando, né, a passagem do ar e auxiliando no processo
de compressão, tá? Bom, então, pergunto, pessoal, deu para vocês terem uma noção, né? Quem é que vai... por exemplo, eu preciso deslocar um fluido líquido, então eu vou utilizar uma bomba, né? Para mim dimensionar uma bomba, o que eu preciso saber? Qual é a altura que eu preciso mandar esse líquido e de onde eu vou estar pegando esse líquido. Então, por exemplo, eu trabalho na Corsã, então eu vou captar a água do Rio dos Sinos, ok? Bom, a minha ETA está a 50 metros acima do nível do rio. Então, o que quer dizer isso? Que eu vou ter que pegar a água lá do rio, né? E vai ter uma diferença de altura de 50 metros. Bom, primeira coisa, só isso é altura. Mas a gente também, dentro dessa altura, nós vamos colocar o que mais, pessoal? O que mais acontece quando o fluido percorre uma tubulação? O que acontece com esse fluido? Uma coisa é a altura, literal, 50 metros. E o que mais acontece quando o fluido percorre a tubulação? Perda de carga? Perda de carga. E como é que está a nossa perda de carga? Qual é a unidade que a gente calculava? Eu sempre dizia para vocês, convertam em metros. Agora faz todo sentido. Então, isso quer dizer o quê? Eu tenho uma diferença de altura de 50 metros. Eu tenho mais uma perda de carga de 30 metros, então eu já sei que a minha bomba ela vai precisar estar mandando a uma altura de 80 metros. Então, dentro dessa altura de 80 metros, e eu quero qual vazão? Eu vou querer 100 metros cúbicos por segundo. Então, eu vou ter que dimensionar, né? Tenho a altura, tenho a vazão, agora beleza. Qual é a série das bombas que eu vou estar utilizando? Então, a partir deste entendimento, tá? O próximo passo agora, então, é a determinação da altura, né? Depois da altura, nós vamos associar com o que vocês já aprenderam, que é a perda de carga. Altura mais perda de carga nos entrega, então, o H de projeto. Já no caso de compressores, o que eu preciso saber? Para mim dimensionar o compressor, eu preciso saber o quê? Não é a altura, né? É o quê? A Pressão? Pressão e, obviamente, a vazão de ar, a vazão de fluido que eu preciso estar deslocando, né? Então, diferenças, ambas são, né, equipamentos geratrizes, né, equipamentos que transformam, né, energia mecânica em energia cinética, né? E, obviamente, que a descarga desses equipamentos vai promover o quê? Uma diferença de pressão. Tanto líquido quanto fluido compressível, tá? Muito bem. Então, frente a isso, vamos entrar dentro de altura de projeto. Então, como eu disse para vocês, a altura de projeto vai ter a bomba definida como, né, o centro, tu vai ter uma altura de aspiração, que é a sucção, e tu vai ter uma altura de recalque. Mas vejam, pessoal, estamos simplesmente olhando para a altura. Simplesmente olhando para a altura. Então, nós temos que o trabalho agregado pela bomba vai ser igual a energia final do fluido menos a energia inicial do fluido mais a energia de atrito, né? Que é aquele atrito que vai ocorrer dentro das tubulações. Então,
Se nós formos olhar aqui por essa equação, nós vamos ter a altura, nós vamos ter a pressão do fluido nesse ponto, né, em função do ρ e da gravidade, nós vamos ter definido a velocidade com que esse fluido, porque tem uma cinética envolvida, né, e o HL. O que é o HL? A perda de carga da sucção. Quem vai ser trabalho sobre G, trabalho sobre gravidade, vai ser a bomba, a potência da bomba e a definição dela para o deslocamento. Então, isso vai ter que ser igual à altura que eu vou ter que estar enviando, mais a pressão, né, em função de ρ vezes gravidade, mais a velocidade, né, com que ele vai estar se deslocando, dividido por 2G, mais a perda de carga equivalente da descarga. Certo? Bom, então, no material de vocês, o professor, então, ele apresentou a equação 1, tá? Que nada mais é do que a transcrição dessa daqui. Mas, então, nós vamos ter Z, que é o desnível da sucção do tanque à bomba, do tanque à bomba, então é o desnível, é a pressão de sucção. Professor, mesmo sendo ali, no caso, o tanque de sucção está acima do nível da bomba, né? Perfeito. A equação é a mesma se ele estiver abaixo ou não? Sempre é a mesma. A única coisa que vai mudar são os sinais daí. Tá? Que daí a gente vai tomar esses cuidados, tá? Mas isso aí daí a gente vai trabalhar com exemplos, tá? Tá bom. Nós vamos ter a pressão de sucção, nós vamos ter, então, o ρ vezes a gravidade, mais a velocidade do fluido. Então, é fundamental que a gente, né, para ter a velocidade, a gente vai precisar saber qual vai ser a intenção de vazão que nós vamos querer estar colocando, ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, menos HLS, que é o quê? A perda de carga da sucção, mais o H, né? Que é a altura total a ser fornecida pela bomba, certo? Altura total. Igual ao ZD, que é o desnível da descarga da bomba até o tanque, onde ele vai ficar, mais PD, pressão de descarga, dividido por ρ vezes gravidade, mais velocidade ao quadrado, mais HLD, que é a perda de carga na descarga. Bueno, quem é o HS? Né? Então, agora a gente vai buscar a simplificação, porque o H, como a gente viu, o H vai ser a altura total a ser fornecida pela bomba, que o H vai ser essa informação que a gente vai buscar lá no eixo Y da definição da nossa bomba. Então, quem vai ser o HS? O HS, então, vai ser o desnível da sucção, pode ser positivo ou negativo, com relação ao eixo. Nós vamos ter a pressão de sucção, ou seja, e mais a perda de carga. Então, o HS, a altura de sucção, ele vai levar em consideração não só o desnível do ponto de sucção até a bomba, a pressão do fluido, como ele está, né? Está num tanque aberto, num tanque fechado, a velocidade menos a perda de carga, certo? Na sucção, a perda de carga ela é subtraída. Já na descarga, a perda de carga ela é somada. Então, a diferença é que na descarga, a nossa perda de carga ela vai ser acrescida. E isso vai fazer o quê? Com que a tua altura definida pelo dimensionamento da bomba vai ser, então, a altura de descarga menos a altura de sucção. Bom, o professor, no livro, na parte 5, o professor colocou o exemplo 1.
que o exemplo 1 diz? Uma petroquímica de primeira geração necessita bombear benzeno do tanque de nível do processo para o tanque de armazenamento de produto final. Para isso, o engenheiro solicita ao estagiário coletar as informações na área. O layout apresentado pelo estagiário é semelhante ao da figura 6, certo? Que é essa figura aqui. Certo? A vazão de bombeamento deve ser 40 metros cúbicos hora. A tubulação de aço carbono de sucção é de 100 milímetros e de descarga 80 milímetros. A pressão no tanque de sucção é 200 kPa e de descarga 350 kPa. A indústria encontra-se ao nível do mar. Assim, a pressão atmosférica equivale a 1 atm. Durante a coleta das informações, o estagiário adiantou o serviço, calculando a perda de carga da sucção como igual a 2 metros e da descarga 12 metros. Então, veja, pessoal, vai precisar calcular a perda de carga nesse exemplo aqui? Sim ou não? Sim ou não? O estagiário já calculou a perda de carga. Entenderam? Então, não vai ser necessário calcular. Mas e se o estagiário não tivesse calculado, o que tinha que fazer primeiro? Calcular? Exatamente. Tinha que calcular a perda de carga. E como é que se calcula a perda de carga? O que tu precisa saber? Primeira coisa. Precisa saber diâmetro da tubulação, precisa saber, depois que tu sabe o diâmetro, precisa verificar qual é a rugosidade, né? Qual é o epsilon sobre D, né? Rugosidade pelo diâmetro. Então, precisa saber isso. Então, para isso tem que usar o diagrama, né? Tendo isso definido, obviamente, tem uma vazão. Com essa vazão e com diâmetro de tubulação, o que tu consegue identificar? A velocidade. Tendo a velocidade, tu consegue determinar o quê? O número de Reynolds. Perfeito, para te saber se o fluido está se deslocando de forma laminar ou turbulenta, né? Normalmente, numa tubulação vai ser turbulenta. Então, nós utilizamos, por exemplo, para determinação da perda de carga, né? Obviamente, a gente vai precisar o fator de atrito de Fanning. Para isso, nós vamos usar o diagrama de Moody. Né? Tendo isso em mãos, o que está faltando para nós acharmos a perda de carga? Está faltando calcular o quê? A equação de Darcy. Né? A gente aplica a equação de Darcy, não, a vazão tu já tem, né? Tá definida aqui, ó. Daí tu calcula a perda de carga pela equação de Darcy, sendo, obviamente, um movimento turbulento. Bom, então, nesse caso, o estagiário foi um cara que ele quer o emprego, porque ele já deu a informação aqui, ó. Ele já adiantou o serviço e calculou a perda de carga, sendo igual a 2 metros na sucção e 12 metros na descarga. O desnível do tanque de sucção à bomba é de 1 metro, enquanto o desnível da bomba para o tanque de descarga é 10 metros. Então, o benzeno apresenta massa específica de 865 km3 e a pressão de vapor, que vai ter que entrar no cálculo também, no benzeno é 26,2 kPa. Qual deve ser a altura de projeto para determinação da bomba? Então, veja. Eu tenho a vazão, 40 metros cúbicos hora. Então, se eu for olhar para a curva da bomba, eu tenho a vazão já definida. O que está me faltando? Descobrir o H. E para mim descobrir o H, o que eu preciso? Bom, para descobrir o H, eu já tenho, o Z, eu já tenho a pressão, eu já tenho a velocidade, eu já tenho a perda de carga,
eu já tenho o Z da descarga, já tenho a pressão de descarga, já tenho a velocidade, já tenho a perda de carga. Ou seja, é simplesmente calculo HS, depois calculo HD e depois acho o valor de H. Muito bem. Esse desafio, vocês vão realizar um autoestudo, tá? Avaliando a aplicação através do arquivo em Excel. E na próxima aula a gente vai fazer o passo a passo desse cálculo, tá? Por quê? Porque como na aula de hoje vocês vão ter um TDE valendo nota, o professor vai permitir com que vocês tenham um tempo maior para a execução desse TDE. Então, o autoestudo vocês vão realizar, beleza. Leitura da parte 5, beleza. Leitura complementar, capítulo 3 do Cremasco, capítulo 4 do Cremasco, capítulo 3 fala sobre bombas, capítulo 4 fala sobre compressores. E qual é o TDE? Construa um fluxograma de aplicação que contemple cálculo de perda de carga, determinação da vazão de bomba, determinação de altura de projétil bomba. Então, você vai fazer um fluxograma, que nem eu fiz agora com vocês. Bom, como é que eu faço, então, para achar a altura manométrica da bomba? Como é que se calcula a perda de carga? Ah, faz isso. Então, vai construir um fluxograma. Né? Primeiro, pego esse dado, jogo nessa equação, dessa equação vai gerar Fanning, por exemplo. Né? Para mim achar fator de atrito de Fanning, como é que eu faço? Eu preciso do número de Henry. Bom, para mim usar o número de Henry, primeiro eu preciso da vazão. Da vazão, calculo a velocidade. Tendo velocidade, eu preciso de mais viscosidade, preciso mais da gravidade, consigo achar o número de Reynolds. Tendo o número de Reynolds, jogo na tabela de Moody, né? Tendo o diâmetro da tubulação, né? Determino o fator de atrito, jogo na tabela de Moody e, tendo o fator de atrito, tendo número de Reynolds, consigo determinar Fanning. Tendo Fanning, através da equação de Darcy para fluidos que estejam em deslocamento turbulento, aplico a equação de Darcy. Tendo aplicado a equação de Darcy, tenho a perda de carga. Então, tudo isso construído, né, usando as equaçõezinhas, bonitinho. Ou seja, um grande esquema que vai ajudar vocês a desvendar e cada vez mais fixar. Obviamente que vai valer 0,3 pontos e na aula que vem o professor vai dar o gabarito para vocês. Mas antes do gabarito, a missão é de vocês fazerem isso. Da mesma forma que eu fiz para perda de carga, como é que se faz para determinar a vazão quando tu não sabe qual é, né, a vazão? Daí tu vai ter que determinar, né? Primeiro, tu precisa saber se é um fluxo turbulento ou fluxo laminar. Né? E em cima disso, define-se qual vai ser a vazão indicada. Normalmente, a determinação da vazão é um pré-requisito industrial. Por exemplo, eu preciso deslocar tanto de fluido daqui para lá, ou seja, é um dado. Então, a determinação é um dado. Porém, eu posso chegar na vazão sabendo que eu quero um fluxo turbulento? Então, isso tem que explicar. Então, primeiro ponto, qual é o fluxo? Turbulento ou é laminar? Tendo clara essa definição, se define, né, se estabelece uma relação com o número de Reynolds. Né? Tendo o número de Reynolds, se chega, então, ao fator de atrito, e dentro desse fator de atrito, nós conseguimos determinar aproximadamente qual vai ser, então, o diâmetro da nossa tubulação, que é fundamental. Porque, por exemplo,
se tu vai transitar 100 metros cúbicos por hora, é diferente o diâmetro da tubulação do que se tu for transitar 10 metros cúbicos por hora, ou se tu for transitar 1 milhão de metros cúbicos por hora. Então, dependendo de quanto tu vai precisar transportar de fluido em função do tempo, o diâmetro dessa tubulação vai mudar, ou seja, a área vai mudar. Obviamente que mudando essa área, vai mudar a velocidade conforme a vazão. Então, como é que se determina essa vazão? Então, tu tem que fazer todos esses questionamentos, construir esse fluxo. E, por último, como é que se determina a altura da bomba? Que foi justamente o que nós vimos hoje. Então, precisa da perda de carga, precisa da pressão de sucção, pressão de descarga, precisa da altura, do desnível da sucção até a bomba, do desnível da bomba até a descarga. Então, vão construir isso para mim através de um fluxo e vão entregar, e isso vai valer 0,3 pontos. Bueno, pessoal, então fico aberto a perguntas e encerro a gravação por aqui. Desculpa se o professor já falou